Boa tarde para você, como é que vai? Tudo bem? Eu te desejo a paz do Senhor Jesus para todos e um feliz sábado, amém? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as duas alianças. Você já estudou sobre esse tema? É um tema muito importante. Se você entender que o povo de Israel estava debaixo de duas alianças, você vai desembaraçar muitas ciladas do inimigo que mistura a graça com a lei, né? E acha que a graça veio para tirar a obediência da lei. Mas se você entender as duas alianças, você vai entender melhor a dinâmica de Paulo, entender melhor a graça e o seu sentido de obediência. Então eu convido você a abrir no livro de Efésios, capítulo 2, o verso 14, fala assim, ó: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, quem é a nossa paz? Jesus. Quando fala de paz, você vai aqui para Efésios, capítulo 6, verso 15, fala: calçando os pés com o evangelho da paz. Então, paz aqui se refere ao evangelho, o evangelho eterno. Amém? Porque o evangelho de Deus é eterno, Jesus é eterno. Então, aqui está falando porque ele é a nossa paz. Quem? Jesus. Jesus é o próprio evangelho, o qual de ambos os povos fez um. Outra parte a nos ensinar aqui: ambos os povos fez um, porque gentios e judeus ou Israel. Só que a gente tem que entender aqui na visão espiritual, não na visão carnal, humana. Porque Deus fala assim: o judeu não é aquele que é exterior, mas é aquele que é interior, ou seja, que é circuncidado no coração pelo sangue de Cristo. E Abraão não foi circuncidado não apenas interior, mas Abraão era circuncidado no seu coração. Amém? Assim nós devemos ser também. Por isso devemos entender aqui dentro de um contexto espiritual, amém? Para não materializar o assunto. Amém? Então faz assim, ó, e fala: derribando a parte da separação, derribando a parede de separação. Parede de separação? Quando você vai para Isaías 58, 9, Isaías 59, verso 1 e 2, fala que Jesus, fala que, melhor dizendo, Deus fala que ele não está com seus ouvidos tapado para não nos ouvir as nossas petições. Ele fala que os nossos pecados, nossas iniquidades, faz separação, uma barreira entre nós e Deus. E foi essa barreira justamente que Cristo veio quebrar. Por isso que eu estou te falando, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos materializar, devemos entender espiritualmente. Amém? Porque a palavra de Deus é espiritual. Aí fala: no meio de sua carne desfez a inimizade, ou seja, pela carne. Carne de quem? De Cristo. Porque ele vem em carne. Como diz lá em João, eu esqueci do verso: aquele que não diz que Jesus vem em carne, que não confessa que Jesus vem em carne, é o espírito do anticristo. Você entende como a palavra de Deus é linda, a forma que explica cada verbo, cada detalhe, né, dos verbos. E aqui vem a parte polêmica. A parte polêmica é o capítulo 15, que é uma junção do que nós lemos mais para cima, que os evangélicos usam para dizer que não precisamos mais obedecer à lei, porque foi retirado, abolido, tirado do meio de nós. E o nosso povo usa para dizer que era lei cerimonial. Então está misturado tanto de um lado como do outro, por não entender as duas alianças. Veja, aqui quando fala: isto é a lei dos mandamentos, verso 15, isto é a lei dos mandamentos contido em ordenança. Ordenança? O que é ordenança? Ordenança, se você for para qualquer dicionário, vem de ordem, de lei, decreto. Então é lei mesmo. Lei dos 10 mandamentos, sim. Lei dos 10 mandamentos, sim.
Por que não é a lei cerimonial? Porque se a lei do cerimonial ela fosse abolida, ela não ia servir mais para nada. Mas Paulo, se a lei dos mandamentos, e aí, vamos desobedecer? Não, meu irmão, aqui está falando aqui na antiga, aqui está no contexto da antiga aliança. Na antiga aliança existia lei dos 10 mandamentos, existia leis cerimoniais, sacrifício, como também existia na aliança eterna. Então, qual foi que foi abolida? A aliança eterna ou a aliança que chama antiga aliança, que foi feita com o povo de Israel? E por que chama antiga? Porque foi ratificada pelo sangue de animais. Mas a eterna aliança só poderia ser ratificada com o sangue de Jesus. Por isso que essa antiga da aliança, depois que é ratificada com o sangue de Cristo, ela passa a ser chamada nova, não porque é nova, mas pelo sangue de Cristo, como fala em Mateus capítulo 26, verso 28. Este é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão do pecado. Entendeu? Então a outra foi ratificada com sangue de animais. Nós vamos ver no decorrer da leitura, amém? Então aqui, meu irmão, quando fala em lei, é lei mesmo. Não é lei cerimonial, porque a lei cerimonial ela não foi abolida. Mas ela existe até hoje, Paulo. O seu valor literal não existe até hoje. O seu valor literal não. O valor do cordeirinho, porque ele era um princípio transitório. Por que era um princípio transitório? Porque tinha ordenança também, era uma ordem. Veja, Caim não levou o sacrifício, que não existe salvação ou remir sem sangue. Ele foi punido pela sua desobediência, lhe puniu. Então, mas a lei cerimonial, melhor dizendo, a lei cerimonial, ela não perdeu o valor no sentido de ensinar o plano da salvação. Ela perdeu o seu valor na prática, porque ela cumpriu em Cristo Jesus. Então, cumprir e abolir é dois verbos diferentes. Cumprir ou abolir, retirar, não serve para nada, como tem muitas partes que a gente vê no livro de Hebreus, ou seja, se não servisse para nada, meu irmão, nós não estudaria mais as leis cerimoniais, o cordeirinho, que apontava sem defeito, que apontava para Cristo, que viveu uma vida justa, e ter ser o plano da salvação para poder ser o nosso substituto. Então entende que ela serve até hoje no sentido de nós entender a salvação. Se tirasse todinha da Bíblia, não ia ter mais valor mais de nada. E nós ia complicar o entendimento do plano da salvação. Então, o que foi abolido aqui, meu irmão? Foi abolido a antiga aliança, que tem a lei dos 10 mandamentos, que tem lei cerimonial. A única coisa que não tem na antiga aliança é o quê? Graça. Obedeça e viva, desobedeça e morra, ou seja, salvação pelas obras. Essa era a antiga aliança, o qual o povo de Israel estava debaixo de duas. E quando eles pecavam, eles corriam para a aliança abrâmica, ou a que foi estabelecida lá no Éden, que é eterna, que foi começado a revelar ali. Então lembra quando eles pecavam? Quem for de Deus, venha para cá, disse Moisés. E quem foi, morreu? Não, porque viu que tinha uma necessidade de realmente de uma aliança que tinha graça. E por que Deus fez essa aliança se ele já tinha uma? Justamente porque ele não sentia necessidade no seu coração de um Deus, de um Salvador. Então Deus, ele falou, então vocês acham que vocês podem obedecer por vocês mesmos? Nós vamos ler esse verso mais na frente. Amém? Então aqui, e a lei dos 10 mandamentos, Paulo, aboliu? Não, a lei dos 10 mandamentos ficou na antiga aliança. A tua lei é uma lei eterna, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade, ou seja, a lei de Deus
eterna, e ela está na eterna aliança. Nós vamos ver isso também, certo? Então, quando você vai aqui para Gálatas capítulo 4, verso 21, fala assim, algo muito interessante. Você vê essa dinâmica entre a antiga aliança e a nova aliança, ou eterna aliança, que é a mesma coisa, é a nova, certo? É nova só por conta do sangue de Cristo, como eu já relatei. Gálatas capítulo 4, verso 21, fala assim, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouviste a lei? Quem é a lei? A aliança eterna, que é Cristo. Amém? Cristo. E a lei de Deus, os 10 mandamentos, representa também o caráter de Deus, amor a Deus e amor ao próximo. Amém? O verso 22 de Gálatas 4. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Olha, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que está escrava nasceu segundo a carne, ou seja, a salvação pela obra, lembra da antiga aliança? Mas o que era da livre por promessa. Promessa de quem? Promessa que é a aliança eterna. Isso, quem era que apontava para a aliança eterna? Era a antiga aliança ou era a lei cerimonial? A lei cerimonial, que tinha o cordeirinho, tudo mais. O sumo sacerdote, que apontava o sacerdote, sumo sacerdote, que apontava para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. O cordeirinho que apontava para Cristo. Está entendendo? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, segundo a promessa, que é Cristo. Estas coisas são uma alegoria, pois estas mulheres são 2 alianças. Amém? 2 alianças. O verso 24 de Gálatas capítulo 4. 2 alianças. Uma é a do Monte Sinai, Monte Sinai, onde foi dado lá a lei dos 10 mandamentos. Mas ali foi dado também, vamos dizer assim, foi ratificado também a primeira aliança, ou seja, a antiga aliança. Por que chama primeira? Porque ela foi ratificada pelo sangue de animal. Mas a eterna aliança, que chama nova aliança, só poderia ser ratificada pelo sangue de Jesus. Amém? O qual gera para servidão. Esta é o que? Agar, comparada ao Monte Sinai, salvação pelas obras. O verso 25. Pois esta Agar é o Monte Sinai. O verso 25. Não é palavra minha não. Pois esta Agar é o Monte Sinai da Arábia e corresponde a Jerusalém de agora, ou seja, terrestre. Esta escravidão com seus filhos está em escravidão com seus filhos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O verso 26. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Pois está escrito: alegrai-te, estéril. Não vou parar por aqui. Então você está entendendo aqui, mas a Jerusalém, que é aonde? De cima. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, verso 9. Olha o que diz Hebreus 11, 9. Que lindo aqui a dinâmica aqui entre as 2 alianças. Hebreus capítulo 11, verso 9. Olha o que é que ensina aqui. 11, verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tenda com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Quem era a promessa? Jesus. Verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento. Está de acordo com Gálatas 4:25. Fundamento qual o arquiteto edificador é Deus. Amém?
Isso é a eterna aliança. Vamos pular aqui para o 13. Hebreus 4, 11, 13. Nós lemos 9, agora 11 e 13. Lemos 9 e 10, agora vamos ler o 13. 4, verso 3 agora. Todos estes morreram na fé, sem teres alcançado as promessas. As promessas agora está falando nas promessas da promessa. Quem é a promessa é Jesus. E as promessas, a vida eterna, um novo céu, a nova terra, um novo corpo. Então, as promessas no plural aqui, certo? Mas que vem por meio da promessa que é Jesus. Promessa, mas tendo-as visto, ausando de longe, confessaram que era estrangeiro, peregrino na terra. Ou seja, ele não estava fundado na aliança. Abraão não estava pela fé na aliança, na antiga aliança, a salvação pelas obras, obedeça e vive, e desobedeça e morra, olho por olho e dente por dente. Não, Abraão estava fundado na aliança eterna, amém? Que tem um 10 mandamentos também que é eterno. E agora o verso 16. Mas agora desejais uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não envergonhou deles de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou uma pátria celestial. Aqui vem o que? Dentro da eterna aliança ou da nova aliança, não tem nada a ver com a antiga aliança, amém? Já Efésios capítulo 2, verso 14 e 15, ali tem a ver com a antiga aliança. Sim, a antiga aliança foi abolida, ela não foi cumprida, porque ela não servia para nada. Ela só foi dada por uma função, pela incredulidade do povo de Deus. Mas ela foi abolida. Cristo cumpriu tanto a nova aliança, que é a aliança eterna, como a antiga aliança, amém? Mas homem nenhum podia cumprir a antiga aliança. Por isso, quando eles pecavam, eles recorriam à aliança abrâmica, ou aliança edêmica, podemos chamar assim também. Foi renovada com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó e com o povo de Deus, com as 2 tribos de Israel e de lá para cá. Eterna aliança, chamada nova aliança, pelo sangue de Jesus. Então aqui nós vamos, sabe para onde agora, meu irmão? Nós vamos aqui para Hebreus. Olha aqui a eterna aliança ainda. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, aquele que é o grande pastor das ovelhas. Veja aqui agora o verso 9. Momento aqui, viu? 8, verso 18. 8, verso 18. Fala aqui, ó. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Qual primeira aliança? É a aliança eterna, a que é chamada de nova aliança pelo sangue de Cristo? Não, a antiga aliança. Foi derramado sangue. Ela foi ratificada com sangue de animal. Só que a nova aliança, ela só poderia ser ratificada com sangue de Cristo. E o perdão dela só poderia ser dado por Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, e pelo próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Olha, o verso 18, 9 e 18. Pelo que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, ou sancionada, houve derramamento de sangue. Mas a aliança eterna só poderia ser ratificada pelo sangue de Cristo. O verso 19, porque havendo Moisés falado a todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos, dos bodes com água, pura, e ensopo, púrpura em sopro, amém. E aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós.
Então essa aliança era a aliança do povo de Israel, não era a aliança de Deus. Deus ordenou para vós. A aliança eterna é o próprio Jesus, o evangelho eterno, que tem a lei, os 10 mandamentos eterno. E na antiga aliança também está falando aqui que tinha sacrifício, dizendo: este é o sangue da aliança, semelhante a aspergiu com sangue também no tabernáculo. Muito bem. Onde é que está esse registro aqui? Está aqui em Êxodo. Vamos aqui para Êxodo. Nós estamos estudando as duas alianças. Êxodo. Êxodo. Antes de nós ir para Êxodo, tem um verso aqui de Hebreus que eu não li. E eu preciso ler para vocês, amém? Hebreus. Tem um verso que eu não posso deixar sem ler. Está aqui, quer ver? Muito bem, 8, Hebreus 8, Hebreus capítulo 8, verso 13, fala assim: quando ele diz nova está falando de quê? Da antiga aliança ou da aliança eterna de Hebreus 13, 20? Da aliança eterna. Quando ele diz nova pelo quê? Porque é uma aliança nova? Não porque ela foi renovada pelo sangue de Cristo, mas ela é eterna. Já a antiga aliança não é eterna. Quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. Qual a primeira? Antiga porque é chamada de primeira, porque foi ratificada com sangue de animal. E o que se tornou antiquada, envelheceu, está pronto a desaparecer. Aí onde entra lá, aboliu, desapareceu a lei, desapareceu tudo, o pacote inteiro, que tinha a lei dos 10 mandamentos, tinha sacrifício, só que tinha uma coisinha que não tinha, que é o importante para nós, não tinha graça. Então ela foi abolida, retirada. E quando não entendemos essas duas alianças, a pessoa acha que é os 10 mandamentos da nova aliança. Não, os 10 mandamentos tanto estavam na antiga como na nova. Por isso que um pacote aboliu, sumiu, apagou, mas eterna ficou. Amém? Entendeu? Hebreus 8, verso 13. Leia aí na sua palavra, na palavra de Deus. Amém? Vamos agora para o verso aqui de Êxodo capítulo 24. Olha aqui Êxodo 24. O que é que nos ensina aqui, ó? Êxodo 24. O verso 7 fala assim, ó: também tomou o livro, a leitura lá de Hebreus, lembra? De Hebreus capítulo 9, foi capítulo 9? Deixa eu ver, Hebreus 9, 18 e 19. Agora em Êxodo capítulo 4, verso 7, também tomou o livro do pacto. Qual pacto? Da aliança, da antiga aliança, e o leu perante o povo, e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedecemos. Foi o que o povo de Israel falou, só que Cristo falou assim: sem mim nada podeis fazer. Quando você vê qualquer mensagem, eu, corra com medo, que é obra do inimigo. E o povo falou: tudo o que o Senhor ordenou faremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: este aqui é o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. Isso é a antiga aliança. Aqui foi feito o quê? A ratificação. Eu oriento a você a procurar o livro que se chama Patriarcas e Profetas, os Concertos. Uma mulher, eu creio que ela foi inspirada, falando sobre os 2 concertos, e ela prova na palavra de Deus, como eu estou lendo aqui para você. Então aqui fala, o povo falou: nós, o que o Senhor falou, nós faremos.
E quando você vai para Deuteronômio, olha o que é que Deus diz aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 5, verso 27. Deuteronômio 5, verso 27 fala assim, ó. 5, verso 27 fala assim, ó. Chegai tu e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus fala, e tu os dirás tudo o que ele te disser. Assim ouviste e cumpriremos. O verso 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras. Quais vossas palavras? Tudo o que o Senhor falou, nós cumprimos. Nós podemos cumprir tudo que Deus falou sem o poder de Deus, sem o nosso substituto. Aí onde entra, porque Deus fez outro pacto, para ele sentir a necessidade da eterna aliança que foi renovada pelo sangue de Cristo. Ouvimos, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falais, disse-me, eu os ouvi as palavras deste povo, eles te disseram, falaram bem, certo, falaram bem, em tudo quanto disseste, mas não podia cumprir sem Jesus. Aí está o ponto central. Olha a repreensão no verso 29. Quem dera que eles tivesse tal coração que me temeste e guardasse guardasse todo o tempo todos os meus mandamentos, para que lhe fosse eles e seus filhos para sempre, para que bem lhe fosse eles e seus filhos para sempre. Falaram bem, mas erraram. Não colocaram Cristo como seu substituto. Faremos pelo poder de Deus, não nós faremos. Você entendeu aqui a repreensão que Deus deu? Quem dera se ele tivesse tal coração. Como diz Ezequiel 36, verso 26. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Era o que o povo de Israel precisava. E esse coração de carne estava onde? Registrado na antiga, melhor dizendo, na eterna aliança. Não na antiga aliança. A antiga da aliança é obedeça e viva, desobedece e morra. Dente por dente, olho por olho. Você matou, tem que morrer também? Claro que na graça existe isso, mas existe perdão, existe um substituto que morreu pelos seus pecados. O salário do pecado é a morte. Quando Cristo morre ali, a nossa morte não é essa morte comum, mas é a minha, a sua, a nossa morte eterna. É o salário do pecado, a morte eterna que Cristo pagou. Por isso que na antiga aliança, bem, se uma pessoa pisasse no meu pé, fizesse o mal a eu tinha o direito de ir lá e fazer o mal para ele. Pagar mal com mal e bem com bem. Mas na graça fala, pagar o mal com o bem. Para que vale saudar só os da família, só os da igreja? Saudar é aquele que lhe trata você mal. Isso é a aliança eterna que é chamada de nova pelo sangue de Cristo. Está entendendo, meu irmão? Eu não sei se você entendeu, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Mas tem mais verso, certo? Ezequiel capítulo 19, verso 8. Eu vou abrir aqui nessas passaginhas. Aqui, Ezequiel capítulo 19, verso 8. Fala assim, ó. 19, verso 8. Fala assim, ó. Então se ajuntarão contra ele a gente da profecia ao redor e estenderam sobre ele a rede e ele foi apanhado na cova deles. Um momento aqui, viu? Ezequiel 19. Ezequiel não, perdão, viu? Um momento aqui. Vamos encontrar aqui em nome de Jesus, viu? Ezequiel, onde é que está Ezequiel aqui, viu? Momento. Ezequiel. Ezequiel é onde fala.
Obedeça e viva, desobedeça e morra. Eu tenho o verso, mas estou esquecido. Mas as palavras estão gravadas pelo Espírito Santo na mente. Amém? Dente por dente, olho por olho, está lá em Mateus capítulo 5, por aí, viu? Tá certo? Mas eu quero ler mais um versinho aqui. Sabe de quê? De Jeremias. Vamos para Jeremias. Jeremias, estamos terminando, certo? Jeremias, capítulo 31, verso 31, fala assim, ó. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, que farei um pacto, ou seja, uma aliança nova, ou seja, pelo sangue de Cristo. É nova pelo sangue de Cristo, mas é uma aliança, essa aliança é eterna, com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porque esse pacto era a antiga aliança, obedeça e viva e desobedeça e morra. Ou seja, Deus renovaria a antiga, não a antiga aliança, mas a eterna aliança pelo seu sangue, daria poder para as pessoas viver. Como Abraão viveu pela fé na promessa. Abraão guardou as leis de Deus antes de a lei foi ser dada no Monte Sinai. Entende, meu irmão? É a aliança eterna, é espiritual. A aliança, a antiga aliança, ela é carnal. É comparada até com Agar do Monte Sinai. Na terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram. Por que invalidaram? Porque ele não podia cumprir, não tinha graça. É a graça quem dá poder para obedecer. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Faltou o amor deles a Cristo. Eu acho que falta o amor verdadeiro, a compreensão das duas alianças para muitos cristãos sinceros obedecer a lei de Deus dentro não da antiga, mas dentro da eterna aliança renovada pelo sangue de Cristo. Amém? Apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Verso 33, mas eis é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento, que é coração, entendimento, e escreverei no seu coração, que é a mesma coisa. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Hebreus capítulo 8, verso 10 fala a mesma coisa. E capítulo 9, 10 fala a mesma coisa. Mas nós vamos agora para o último verso. Amém? O último verso está aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. Para você entender, a aliança eterna, ela é espiritual. Ela não é carnal. 2 Coríntios capítulo 3 fala assim, ó. 3, verso 3. Vós sois nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida. A todos os homens lhe conhece se você está dentro da eterna aliança, não da antiga, mas da eterna aliança que obedece por amor. Você é uma carta lida, por dentro e por fora. Verso 3.